Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Vamos começar o nosso dia glorificando a Deus, como a gente faz sempre, bendizendo o Senhor, orando ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor, é maravilhoso. Então nós vamos meditar no Salmo 96, um salmo que nos instrui, que nos induz à adoração, à exaltação ao Senhor. Salmo 96, versículo 1 e do 7 até o 13. Nós vamos ler. 1, 7 a 13. É uma bênção aprender, é uma bênção amanhecer o dia ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Salmo 96, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Versículo 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que não se abale. O julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Nós temos, todo mundo tem, um problema gravíssimo hoje, é saber se estamos ouvindo a verdade. Você precisa de uma orientação, vai numa ouvidoria. Aí você quer saber se está ouvindo a verdade. As pessoas que precisam de uma orientação de um serviço público ou não, ele precisa de uma boa instrução, uma boa orientação, uma boa informação. Porque uma informação falsa, uma informação infundada, uma informação não coerente, dá prejuízo. A gente perde tempo, dá prejuízo. E quem trabalha com dinheiro, com investimento, perde dinheiro. Então, é maravilhoso saber que o nosso Senhor nos trata verdadeiramente. Qualquer um pode omitir, mentir, esconder de alguma forma, por conveniência, por medo, por alguma razão. O nosso Deus nos conhece por inteiro, nos vê por inteiro, nos escuta e escuta o que a gente não diz. A fonte das palavras Deus conhece. Ele conhece o material que sai transformado em palavras, que é o pensamento. Então, é uma bênção a gente amanhecer o dia meditando assim na palavra de Deus. Uma instrução que nos induz a louvar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Todo mundo tem cântico, todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Cantai ao Senhor, renove-se. Cantai ao Senhor um cântico novo. Tem pessoas que não se renovam nunca, mas é bom e possível se renovar. Renovar. Não precisa inovar, é só renovar, se renovar. Se é cantor, um repertório novo. Se é pregador, buscar a palavra para ter sempre uma palavra do céu, temperada com sal, alguma coisa boa que as pessoas não se enfadem, não achem um saco. Isto é maravilhoso. Então, uma instrução imperdível. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Não é só os protestantes, só os crentes, só os judeus. Não.
toda a terra, cantai ao Senhor toda a terra. O versículo 7 deixa absolutamente claro: dai ao Senhor, ó famílias dos povos. Aqui, nações, tribos, tudo que tem no Apocalipse. Nações, tribos, línguas, povos, todas as famílias dos povos. Tem etnia que foi dizimada, muitas etnias, quem sabe centenas ou milhares de etnias foram dizimadas. No Brasil foram dizimados muitos povos indígenas ou primitivos. E no mundo todo há dizimação dos povos. Alguns já sofreram tanto que tem só alguns exemplares. Mas também estão envolvidos aqui. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Quem merece ser honrado, glorificado e exaltado é o nosso Deus e não os homens. Quem merece ser glorificado, exaltado é o nosso Senhor e não os homens. Nós geralmente exaltamos pessoas por resultados. Os grandes líderes deste mundo, os grandes benfeitores da humanidade, os grandes vencedores da humanidade, os grandes artistas da humanidade, os grandes atletas da humanidade, os grandes filântropos da humanidade, todas estas pessoas grandes, grandiosas, pessoas que têm realmente expressão, de alguma forma são exaltadas pelos homens, exaltadas pelos seus atos, pelos seus feitos. Ontem eu estava lendo uma empresária americana, mandando 700 milhões de dólares para o Brasil. Infelizmente, para algumas ONGs de ordinários. Mas mandando, é dinheiro demais. 700 milhões de dólares é muito dinheiro. Bom, mas quais os objetivos? Ali tem hospitais, tem clínicas, tem laboratórios, tem associações de indigenistas, tem um monte de coisa, contemplados por aquela senhora, aquela celebridade. Aí, uma pessoa desta, claro, aquele grupo que não tinha uma escola e agora vai ter, aquele grupo que tinha uma associação com serviço limitadíssimo, agora pode contratar médicos, enfermeiras e pessoas para ajudar. Vão exaltar estas pessoas. A importância dada à vida humana, a presença do remédio, ou aquilo que está faltando, isso tudo leva as pessoas benfeitoras serem, de alguma forma, exaltadas, colocadas nesta posição de uma pessoa especial. Mas é o nosso Deus quem merece. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome e trazei ofertas, algumas versões oferendas, trazei oferta e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Mais uma vez, toda a terra. Não é só o protestante, não é só o evangélico, não é só o cristão, não é só o judeu. Toda a terra, todas as famílias da terra. Dizei entre os povos, entre os gentios, o Senhor reina. O mundo está firme porque ele sustenta. O mundo está firme e não vai se abalar. Ele sustenta, ele é a causa, ele é o sustentador. E julgará os povos com retidão. A pior sensação que alguém pode sentir é ter uma causa e ser julgada por um corrupto, por um juiz corrupto, que entraram para a história, aquela história, o Larápios. O Larápios é o Lúcio Antônios, Larápios, termina com Pius. Então, o Larápios, Rufus, Lúcio Antônios, Rufus, Pius,
assinava Larápios, e era um desordenado, ladrão, corrupto. Hoje, todo ladrão, alguém chama de larápio. Porque é terrível as pessoas desonestas, injustas, principalmente um juiz. E aqui diz que o Senhor julgará o mundo com retidão. Julgará o mundo com retidão, por isso alegre-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que há nele, e até as árvores do bosque se regozijam, até os bosques, porque o leitor simples da Escritura pode não entender, mas uma das coisas que se fazia no passado para vencer uma guerra em determinada área, uma das atitudes criminosas dos invasores era destruir as florestas. Isto foi feito também no tempo moderno, nas nações em guerra, já fizeram isto. Foi desenvolvido um agente químico chamado agente laranja. Ele era derramado nas florestas, queimava tudo. Já aconteceu no século XX. Então, até quando Deus reina, quando o homem tem temor, até os bosques se regozijam diante da face do Senhor, porque Ele vem, Ele julga a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade, ou seja, a retidão em primeiro lugar. Que Deus possa abençoar os meus irmãos e nós possamos seguir dando graça, dando glória, dando realmente louvor ao nosso Deus, como as famílias da terra devem fazer em todo lugar. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, obrigado pela tua igreja, obrigado pela vitória, Senhor, dos nossos amados irmãos e irmãs. Obrigado, meu Senhor, pelo bem-estar da irmã Marta. Obrigado, meu Senhor, pela alta da irmã Magda. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Meu Senhor, obrigado pela visita à irmã Maria Pereira. Obrigado pela sua família. Guarda aquela família, toma em tuas santas mãos. Obrigado, meu Senhor, pela vida do Paulo. Ó Deus, tenha misericórdia do Paulo e da Paula. Ó Deus, que ela possa realmente cuidar tão bem como está cuidando do seu paizinho. Amado Pai, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda os nossos irmãos. Bendito Senhor, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia.